Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desculpa, mas eu tive que falar. E a minha intenção aqui é trazer o que o Diógenes, o comandante Diógenes está dizendo aqui do GAT para a área do bombeiro civil, porque eu acho que existem pessoas que falam melhor do que eu e possuem argumentos melhores do que o meu, então eu vou utilizar para poder explicar o meu ponto de vista para os senhores e para as senhoritas, ok? Eu fiz o colegial na polícia, as escolas militares têm essa. A PM não tem mais, a PM de São Paulo não tem mais, mas ela seguia isso mais ou menos como tem nas Forças Armadas, as chamadas escolas preparatórias de cadetes. Né? Você faz um concurso público em nível de segundo grau e aí você entra, faz o colegial profissionalizante. É um colegial que tem matérias de colegial de segundo grau, né, de ensino médio, e tem matérias já profissionalizantes. A vantagem é que você já tem vaga garantida para o curso superior, que é o curso de formação de oficiais. Barro Branco. Então, na época que eu me formei, em 1984, não existia esse concurso. 1984. Tá ok? 1984. Era uma outra pegada. Olha só, presta atenção. Conceito de SWAT, ele nos Estados Unidos e na Europa, tem outros nomes, eles começaram na década de 70 e para nós aqui foi no final da década de 80. Então quando eu me formei, eu fui trabalhar na Rota, que é o Batalhão Tobias de Aguiar, um batalhão de elite, mas aí fui chamado junto com mais 4 oficiais para fundar o GAT, fundar a SWAT de São Paulo. Certo. Aí eu fiquei de 88 a 92, os 4 anos da fundação, aí eu fiquei 6 anos fora e em 1998 eu voltei para comandar o GAT. Aí que aconteceu um negócio bacana na minha vida, porque a hora que eu voltei eu estabeleci junto com a minha equipe um novo paradigma, né, de negociação. Então como é que você se tornou... Ou seja, na área do bombeiro civil a mesma coisa. À medida que as mudanças foram acontecendo, não tinha lei federal, mas a profissão ali estava sendo exercida. Veio a lei federal, depois veio a terceirização. Diversos departamentos, gestores, eles não souberam lidar com a categoria. Só que com o passar do tempo, adaptações foram sendo necessárias. Pessoas começaram a ser excluídas do quadro de efetivo. Quer ver? Acompanha aqui. É tão curiosa essa história. O GAT, quando foi formado, Elcio, a gente, embora tenha sido formado para salvar reféns, a gente não tinha esse foco no início. A gente ia para pegar o vagabundo. Entendeu? A gente deve passar o refém. Bombeiro civil, a mesma coisa. No início, ele tinha uma pegada muito mais operacional, muito mais combate a incêndio, uma pegada muito mais bruta. Inclusive tem alunos hoje que não aguentam o curso de formação de bombeiro civil. Os alunos não aguentam. O curso que tem hoje, ele está muito fraco. E somente as academias mais fortes e que não dependem somente da formação de bombeiro civil para existir, fica aqui uma dica. Academias fortes são aquelas que não dependem somente da formação de bombeiro civil, porque aí elas conseguem pegar no pé do aluno e se ele desistir e for para outra academia, vai enaltecer o nome da academia. Mas era uma pegada muito mais forte. Tava feliz também. Essa jogada. A nossa pegada era muito dura, porque era assim a pegada da época. Eu, durante os 4 primeiros anos, eu agi dessa maneira. Eu era... Assim como ele está dizendo, eu agi dessa maneira, eu também agi dessa maneira. Era uma pegada mais de fiscalização, era uma pegada onde você chegava na empresa, estava tudo errado, você tinha que fazer relatório, você tinha que mandar mensagem. Esse era o pensamento da época, tá? bastante duro, a gente ia... Negociação era uma alternativa que quase nem existia. Era, chegava lá, ó, sai, senão a gente vai entrar, gás lacrimogêneo, atirador de elite e invasão tática. Era a cultura da polícia. Era a cultura da polícia, era a pegada forte. Você entendeu? Era uma questão de cultura, quer dizer, um comandante comentando isso. O bombeiro civil também não foi diferente, era uma pegada da época. Por isso que as nossas reciclagens elas são anuais. Por que que o vigilante, a reciclagem dele é a cada 2 anos e a do bombeiro civil é a cada 1 ano? Porque o mercado estava em constante mudança, diferente da categoria de vigilante que estava mais estabilizada no mercado. Eu fiquei 6 anos fora do GAT, depois desses 4 iniciais. Quando eu volto em 1998, o Brasil era outro, cara. E aí eu cheguei lá no GAT, já agora como capitão. Né, trazendo pro bombeiro civil, toda vez que eu falo, eu trago pro bombeiro civil, tá? O mercado era outro. O mercado ele foi trazendo mudanças. Você vê, o grau era serviço aeromédico.
né, em rodovias, pessoas que estavam numa situação de risco eminente ali, elas precisavam ser removidas com brevidade. Hoje atende uma infinidade de ocorrências. O SAMU era para clínicos, o bombeiro militar era para traumáticos e alvejamentos. Percebam que hoje todo mundo faz de tudo. Com o bombeiro civil é a mesma coisa. Nós entramos no mercado, a lei federal fala primeiros socorros, mas tem lugares que você vai trabalhar que você tem que ter APH. Tem lugares que você vai trabalhar que você tem que ter NR35. Você tem que ter NR33. Por quê? Porque a realidade do lugar pede uma especialização diferenciada. Comandante, pô, foi pra primeira ocorrência. Quando chegou na ocorrência, o criminoso me viu com a minha marca, né? GAT. Sabe o que ele falou, brother? Ele falou, GAT não, GAT é tiro no cuco. E o que tá... Ou seja, na área de bombeiro civil não existia essa questão de nunca houve, nem nunca existiu e nem nunca existirá essa coisa de agressão contra o cidadão. Mas começa-se a implantar com o vigilante brigadista. Eu já vi empresas de vigilância dar o serviço de vigilante para o vigilante e uma cobertura e o cinto do bombeiro para o cara. Então um belo dia você vai trabalhar num posto, um belo dia você vai estar andando uniformizado na rua, vai ter gente te olhando feio, como se a sua função fosse fiscalizar o que o cara está fazendo. Olha o tamanho da responsabilidade. ruim ficou pior, cara. Você imagina o baque que eu tomei? É a mesma coisa que chegar no hospital, o médico te atende lá, um plantão. Esse baque que ele fala assim, eu tomei vários na área de bombeiro. Do cara achar que função do bombeiro é não fazer nada. O Brasil entrando numa crise absurda em 2015, 2016 e bombeiro recusando a fazer serviço, esfregando a lei sobre sobre qual eram as obrigações do profissional. Só que o cara não produzia serviço. O cara falava assim, não vou fazer isso porque não é minha função, mas em compensação não tinha produção. Não tinha produção. E aí o que acontece com o mercado? Vai tendo aquela renovação, vai se demitindo pessoas e contratando outras. Tanto que você vai perceber isso principalmente em áreas de evento, onde a empresa ou a empresa terceirizada, ela prefere contratar às vezes recém-formados e correr o risco de ter gente despreparada para o evento do que contratar um cara mais antigo com medo de ter esses crica na profissão. Ele vê que a coisa é brava, ele chama... Que aliás nada contra, tá? Nada contra. Eu acho que todos têm a sua função, todos têm a sua exclusividade, mas ninguém é insubstituível. Entendeu? E aí o que aconteceu? Substituições. Especialista, qual a sua expectativa como paciente quando chega um especialista, bicho? Eu chego lá pior. Mesma coisa bombeiro civil. No início era só o treinamento de primeiros socorros. Aí eu, por exemplo, a minha formação de bombeiro foi muito pouca, então eu fiz voluntário desde a 3ª semana de início de estudo. E depois eu fiz mais algumas especializações, tanto em combate a incêndio quanto em primeiros socorros. Então fiz diversas especializações, clínicos traumáticos, politrauma, emergências clínicas, e fui aplicando até fazer o APH 240 horas. Fiz o linha de mangueira avançada, com técnicas que na época não se aplicavam. E aí a gente vai progredindo. Só que por que um bombeiro faz um tipo de atendimento e o outro bombeiro faz outro tipo de atendimento? E aí começou a criar uma falta de padronizamento na hora das ações. Cara, isso aconteceu. Me pegou porque os tempos eram outros, cara. E o nosso pessoal continuava com aquela pegada de pé na porta, arma na mão, coração valente. Sabe aquela coisa? Eu preciso mudar isso. Bombeiro civil, bombeiro militar, houve uma época também que ele era desse jeito, era pé na porta, coração na mão, equipamento na mão, pé na porta e vamos pra cima, porque hoje não, hoje você tem que ter técnica para você abrir uma porta, hoje você tem que ter técnica para abrir uma janela, você não pode mais chegar, meter o pé de cabra e sair estourando tudo, não o bombeiro civil, o bombeiro militar sim, por quê? Porque quando ele chega, o sinistro ele já tá acontecendo. Entendeu? Então quando ele chega, a coisa já está acontecendo e está piorando, e a ação é necessária que se aconteça.
né? Antigamente, o bombeiro, seja ele militar ou bombeiro civil, quando ele chegava, não havia incêndio, poderia até acontecer um incêndio, mas chegou a guarnição, o incêndio ele era contido, extinguido e ponto final. Hoje, a gente vê situações de incêndio onde o prédio é consumido por completo e ponto final. Aí eu falei, não vai rolar. Aí cheguei na base e falei, ó, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o guard. O bandido é meu cliente, cara. Aí quando eu falei isso aí, deu pau. Olha só, o cara tentando aplicar um conceito diferente. Pô, eu sou um negociador, falando aqui do vídeo. Eu sou um negociador. O bandido, ele é meu cliente. Olha a perspectiva, que é uma coisa que eu falo muito na minha palestra e tô adiantando alguns pontos aqui para os senhores. O cara é meu cliente. Eu já vi bombeiro tratando o cliente, né, como se fosse um bandido. E quer fazer relatório. E sabe, como se o bombeiro civil fosse do Estado. E ele não é do Estado, ele é da iniciativa privada. E aí ele quer fazer um relatório gigantesco, que quer prejudicar, quer tirar o dele da reta. Calma, amigo, calma, vamos mudar esse conceito. Cara, porque a galera não entendia. Não caiu a ficha pra... Que isso? O que aconteceu com o Luca? Mudou? Eu falei, não, cara. Quem que é o meu cliente numa operação? A Rico não é o refém é uma mercadoria. A sociedade é o meu cliente. Sim. Mas aí, com quem que eu converso, cara? Sim, com quem você está negociando? Com o criminoso, ele é meu cliente. Esse cara não pode ter em mim um cara que tá afim de matar. Ele não pode ver assim. Esse cara você tem que ter confiança. Porra, cara, e aí surgiu, até compartilho no livro essa história, né, cara? Surgiu a primeira grande lição de um negociador, cara. De ressignificar o conflito. Porque quando a minha tropa recebeu esse novo paradigma, essa nova missão, esse novo input, os caras ficaram doidos comigo, né? É lógico que a disciplina, bicho, a disciplina é dura na vida militar, né? Eu era capitão, os caras têm que seguir a ordem. Entenda o seguinte, ele vai aplicar um novo conceito, mas a disciplina e hierarquia ela vai se manter. Mesma coisa no bombeiro civil. O líder, eu vejo muitas das vezes o líder ou o cara mais antigo, ele não é respeitado por alguns membros da categoria. Pô, como que um cara mais antigo ou um cara que tem um cargo maior do que você não é respeitado por você? Não é respeitado pelo Massaro? Não, peraí, tem coisa errada. Mas eu sentia no olhar dos caras uma certa contrariedade. Sim, eu sou comandante, cara. Comandante não é autoritário. É o senhor comandante, ele não é um ditador. A própria palavra diz comandante, manda com. Mas a responsabilidade é minha. Então eu falo, se é minha agora, sou capitão, sou responsável, desse jeito que a banda vai tocar aqui. Claro que alguns caras sucumbiram, alguns eu tive que tirar, mas a grande beleza foi que a maioria eu consegui mudar o mindset. Ou seja, isso não acontece na área de evento? Quando a pessoa ela tem uma pegada que não se adequa ao padrão, não é isso que acontece com ele? Alguns sucumbem, alguns são trocados. Isso acontece em todas as áreas. E tem acontecido na área de bombeiro civil. Talvez essa seja uma razão pelo qual você está desempregado. Porque talvez você está fazendo tudo aquilo que te ensinaram a fazer. Só que talvez quem te ensinou não está te passando o ponto de vista empresarial. E você está se perdendo nesse mar de confusões. Perfeito. E hoje é o maior orgulho é olhar para trás e ver que o GAT segue essa mesma tendência até hoje, cara. Hoje o GAT leva a negociação. Quanto tempo demorou para implementar essa nova mentalidade? Demorou 7 anos, cara. 7 anos para aplicar essa mentalidade para que ela funcione. 7 longos anos. Negociador e paciência, parece que tá tudo junto. A mesma coisa está acontecendo comigo. Estou tentando aplicar esse conceito para o bombeiro civil de que as coisas mudaram, que o cliente pensa de uma forma diferente e que nós precisamos conscientizar os nossos clientes sobre quem é o bombeiro civil e qual é a função dele nesse novo mercado. Será que você está por dentro disso? Por isso, eu faço a propaganda aqui para vocês da minha palestra, uma palestra, tá? De especialização para eventos. Por que eu falo palestra? Porque eu não quero assinar um certificado de curso, mas eu garanto para vocês que essa palestra ela vai ter um impacto diferenciado na vida dos senhores. Se os senhores acompanharem o meu canal, os senhores vão perceber que existem bastante empresários
que eu escuto o setor, que eu tenho um grupo chamado Bravo News, e no Bravo News eu escuto os trabalhadores, então eu escuto os trabalhadores, eu escuto os empresários, eu escuto os militares, eu escuto uma infinidade de pessoas. É que para eu poder postar qualquer coisa dos militares em redes sociais, eu preciso de uma autorização do comando do Corpo de Bombeiros. Então, para não ter essa dor de cabeça, as conversas acabam ficando em off. Mas eu converso com todos os setores. Só não consegui ainda conversar com grandes oficiais, até mesmo porque sou apenas um humilde maçaro. Mas tenho conversado com pessoas que estão há anos, tá, de experiência aí na minha frente. E quem escuta com certeza aprende bastante. Porque falar é prata, mas ouvir é ouro. Então, se você quiser participar dessa palestra, dá uma curtida aqui no meu vídeo. Se você não tiver como curtir, deixa um comentário. Se você não tiver como comentar ou curtir, você não tem internet, você não tem uma conta no YouTube, você pode me acionar no número 11 98489 5637, me manda um oi e aí eu te coloco lá no grupo do Bravo News após uma pequeniníssima entrevista, só para a gente poder ajustar para que haja um padrão e você faça questão, que você se sinta bem participando de um grupo muito organizado. Um forte abraço a todos. Desculpa, mas eu tive que falar diretamente também do Bravo News.